Amém? Dito isto, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 17, verso 14 ao 20. Diz o texto sagrado: e quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se, disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa! Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos ou vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino, e desde aquela hora ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Percebam, queridos, que aqui, após o Monte da Transfiguração, esse episódio aqui é um dos momentos mais gloriosos do ministério de Jesus aqui na terra. Este momento ele está aqui, ele desce e encontra uma cena completamente oposta. O que está acontecendo aqui? Ele vê um homem sofrendo, ele vê dor, ele vê um caos numa família, ele vê frustração naquele homem. Você vai perceber isso, porque ele tem diante dele agora um pai angustiado. Poderia ser você angustiada, angustiado. Ele tem aqui um garoto, filho desse pai, um garoto atormentado por demônios. Um garoto que de repente está aqui de boa, de repente ele se joga dentro de um fogo. Tem hora que ele se joga na água. O pai vive tenso, a mãe vive tensa, aquela situação era frustrante. E aí eles ouvem falar dos discípulos de Jesus, e eles levam aquele garoto aos discípulos de Jesus, e os discípulos ali não puderam fazer nada. Não puderam fazer nada. Um grupo de pessoas confusas. E é nesse contraste aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, de extrair aqui um ensinamento bastante profundo a respeito de momentos que nós saímos de um momento de adoração, de um momento onde sentimos a presença do Senhor, e de repente a gente se vê num campo de batalha real, aonde vocês sofrem, porque, mas puxa vida, agora há pouco parecia que eu estava nas nuvens, na presença de Deus, e muitos se frustram por conta disso, se decepcionam por conta disso, porque viver a fé é o oposto de um momento de quebrantamento e louvor na igreja. Viver a fé é viver um momento onde todo dia a sua fé é colocada em prova, em cheque. É um momento onde a incredulidade que nós no nosso cotidiano verbalizamos, e com isso verbalizamos a incredulidade, porque eu vejo e ouço nesses 20 e poucos anos de ministério, 26, 27, que a incredulidade é manifestada por aquilo que eu estou falando. E o que eu estou falando começou aqui nos meus pensamentos.
E eu gostaria de nos levar hoje a um momento de reflexão sobre uma fé que não apenas fala, mas uma fé que age com autoridade espiritual. Uma fé que leva você a ver resultados. E é isto que eu gostaria de compartilhar ao longo disso, porque essa fé me trouxe até aqui. Os momentos que eu vivi, essa fé me sustentou. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, que traz um entendimento, uma revelação, é quando aquele homem que tem o filho problemático, ele diz para Jesus assim: eu apresentei aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada, eles não puderam curar. Aqui eu vejo que aquele pai buscava ajuda onde ele poderia encontrar uma resposta. Afinal de contas, aqueles homens ali eram os seguidores de Jesus, eles eram os discípulos de Jesus Cristo, e eles tinham sido enviados para todo lugar com autoridade para curar e libertar. A Bíblia fala sobre isso em Mateus 10. Agora aqui, nesse momento, eles estavam impotentes diante de um garoto sofrendo. Eu sei o que é isso. Eu já senti assim muitas vezes. Mas eu já tive momentos onde eu, doente, orei e pessoas foram curadas. Eu fui em hospital, orei e pessoas foram curadas. Ao longo desses anos, muitas pessoas foram curadas. Eu vi o Senhor agindo processualmente, gradativamente, e vi Ele agindo repentinamente, na mesma hora. Uma das razões que eu fui muitas vezes para a montanha é que lá é um lugar onde as dores são muito intensas. Nós que digamos, né, Jandir? Mas muitos homens ali, ao chegar comigo, eu orava por eles e eles eram curados instantaneamente. Sumia. E é importante a gente entender que o nosso passado de fé não garante um poder aonde a gente vai perpetuar esse poder. Na verdade, a gente precisa entender que a autoridade espiritual não é um título vitalício que eu recebi e que vocês receberam, embora todos aqui receberam isso. Mas a autoridade espiritual, a fé que dá resultado, ela é fruto de uma vida constante de comunhão, de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Acontece que por conta do ativismo, a gente acaba se esquecendo de algumas coisas importantes. Eu e a Silmara já estamos há alguns anos nos dedicando à questão de fortalecer o nosso corpo físico. E nos dias que estivemos em Curitiba, o nosso personal falou assim, façam todo dia 300 agachamentos. Eu fiz, a Sil não conseguiu fazer, nenhum. Quando eu voltei para os exercícios, eu estava bem. A Silmara, como se ela não tivesse feito nada, e ela não fez. Resultado, ela sofre mais, concorda comigo? Porque ela parou uma pausa de exercício, ficou lá uns dias sem fazer absolutamente nada. Eu fiz os agachamentos, eu fiz os polichinelos, eu fiz, conforme ele orientou. Resultado, eu não perdi a pegada que eu vinha. Algumas pessoas, espiritualmente falando, têm a mesma situação. Eles leem Bíblia, dedicam-se à Bíblia por um mês em oração e Bíblia, e fica um mês, fica uma semana, daqui a pouco eles olham para trás, um mês, 2, e é tão difícil reconquistar aquilo que se perdeu, sim ou não? Eu vejo que muitos crentes estão fracassando justamente por isso, e a indiferença vem, a ira, os argumentos, o orgulho, a soberba, acabam vindo tudo. Por quê? Porque eu não estou cultivando o meu relacionamento com Jesus. Porque quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais eu me relaciono com o mundo, mais eu me pareço com as coisas do mundo. Eu, inclusive, a minha carne vai se atrair para as coisas do mundo. Hoje, quando eu olho para esse texto onde os discípulos não conseguiram resolver, eu penso quantos e quantos hoje se aproximam da igreja. Perceba que eu não falei dos pastores. Se aproximam da igreja do Senhor Jesus, e o que é que eles estão buscando quando entram aqui? Eles estão buscando alívio, eles estão buscando uma restauração, uma direção. Mas o que é que eles encontram? Muitas vezes
encontram formalidades, encontram outros crentes ocupados com tantas outras coisas que não tem tempo para dar uma palavra de alívio para aquele irmão ou aquela irmã ou aquela pessoa. Uma das nossas lutas aqui é isso, onde as pessoas, quando termina o culto, eles não cumprimentam o irmão que não tem um relacionamento, oh, que bom, você está aqui. Eu estou aqui há 5 anos, eu estou aqui há 20 anos, eu estou aqui há 15 anos, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Não faz amizade, nunca vai, está ocupado, tem que ir para outro lugar. E é frustrante uma pessoa entrar aqui e ver que os discípulos dessa igreja não liberam amor, não liberam atenção, não liberam uma palavra amiga, não tem uma palavra de fé. E o pior de tudo, se a pessoa vem num segundo, terceiro culto, ela já sabe até de fofoca que rola no meio da igreja, porque alguém da igreja compartilhou. A igreja que não anda com Jesus, ela é especialista em envenenar pessoas, matar bebês que estão querendo. Quem entende o que eu estou tentando mostrar? Essas coisas, irmão. Eu sou pastor desde o ano 98. Meu primeiro momento de luta nesse sentido, eu tinha um grupo de pessoas que não passava de 15 pessoas. Eu comecei cuidando desse grupo de pessoas, mas no meio dessas 15 pessoas tinha 6. 6, irmãos, onde uma delas era a líder. Tinha um jovem de uns 20 anos, tinha um marido dela, e vamos fazer uma reunião de oração. A reunião de oração na casa da fulana. Lá eles falavam dos defeitos da igreja, do pastor de 28 anos, novinho demais, não sabe o que fala, não sabe o que faz. Não vou dizer que eles estavam mentindo não, mas Deus havia dito e eu disse sim. E eles, quando eu trazia o Jandir para a igreja, via Rafael, vinha novas. Na outra semana o Jandir já estava mais esquisitinho. O Rafael já nem queria falar comigo. Aí já começava a andar com aquele grupo. Sabe quando que a casa caiu? Eu falei, Jesus, faz acontecer alguma coisa. A intercessora estava dormindo com o rapaz de 20 anos. Aí destruiu todinha a matilha de lobos que estavam dentro da igreja. Saiu todo mundo e a igreja pulou para mais de 80 pessoas. Irmãos, que você seja o homem de Deus que essa igreja precisa. Os homens digam amém. Que você seja a mulher de Deus que essa igreja precisa. As mulheres digam amém. Porque as pessoas vão entrar aqui procurando ajuda, eles vão entrar aqui procurando alento, eles vão entrar aqui procurando cura. Espera aí que eu vou chamar o pastor. Negativo, dá seus pulos, entre em oração, manifesta o Espírito Santo que habita você. Você está ativado no Espírito Santo. Alguém podia dar glória a Deus? O que eu vejo, irmãos, é que a igreja sem fé, uma igreja sem uma fé vibrante, sem uma fé viva, ela é como... Você já imaginou chegar no hospital e não tem médico? Uma igreja sem um povo com fé, uma fé viva, é igual você chegar no hospital e não tem médico. Os médicos nem se importam, estão dormindo, estão jogando tigrinho. O que estão fazendo na igreja? Estão olhando Instagram, Facebook. Essa igreja, ela existe. Eu espero que não seja essa daqui. Mas a igreja que o povo entra e encontra pessoas cheias do Espírito Santo. Vem cá, meu irmão. Fulana, me ajuda aqui. Vamos orar com essa irmã. Vamos orar com esse irmão. Viu um irmão sofrendo? Eu estou sofrendo junto. Por que um pastor sofre, irmão? Porque às vezes a pessoa compartilha a dor dela comigo, ela me contagia, ou me contamina, não sei como que eu vou dizer isso, mas ela consegue, a dor dela entra em mim. Isso se chama empatia, colocar-se no lugar do outro. E eu fico sofrendo, eu vou gemer por aquela pessoa, eu vou chorar por aquela pessoa, eu clamo por aquela pessoa, porque eu não estou com a dor que ela está sentindo, mas eu sinto a dor dela porque ela está sofrendo. Aquela pessoa está sofrendo. É esse sentimento que a igreja precisa ser tomada. Os discípulos de Jesus precisaram entender isto, porque aquele homem tinha um filho que era lunático, jogava na água, jogava no fogo, jogava na água, jogava no fogo, e os discípulos de Jesus não conseguiram fazer nada. Mas os discípulos dessa igreja são ativados para funcionar no corpo, em nome do Senhor Jesus. Hoje uma irmã me contou um testemunho, uma anônima aqui da igreja, muitos nem percebem que ela está aqui no meio, mas ela me compartilhou que ela conversa com pessoas na internet, e conversou com a pessoa lá no Rio de Janeiro.
E aí fez amizade com o casal do Rio de Janeiro. E eles vinham, ela falando de Jesus, é um casal que não é crente. E sempre falando, e eu estou orando por vocês e tal. E o casal dando corda. E foram conversando. E de repente ela conversa com o homem. E o homem fala, então, nós estamos em processo de separação. Estamos nos separando. Como é isso? Ela começou a falar com um, e depois falar com a mulher do cara, e falar com o cara, e falar com a mulher do cara. Quando foi hoje, eles mandaram um vídeo para ela, que ela era responsável por aquilo que estava acontecendo. Ele chegou em casa e disse para os 3 filhos adolescentes do casal, uns meninos de 14, 15, 16 anos, disse para os filhos assim, eu e sua mãe decidimos que não vamos nos separar, nós vamos tentar salvar nosso casamento. E a pessoa que fez isso é a pessoa responsável. É disso que eu estou falando, quem está me entendendo? Deixa Deus usar você. Tem um rio de água viva aí dentro, muitas vezes está estocado, não sai para fora porque você tem medo. E se não acontecer? Se não acontecer, não é problema seu. Esse é o grande problema da fé que não dá resultado. Eu não vou fazer nada porque pode não acontecer. Eu não vou orar porque pode não acontecer. Eu não vou porque pode não acontecer. Para com isso, isso é responsabilidade do Espírito Santo. A sua é de ser um canal de bênção. Quantos podem glória a Deus por isso? No verso 17, o Senhor Jesus diz assim: ó geração incrédula e perversa. Aqui nós percebemos a repreensão do Senhor Jesus. Uma repreensão que ele faz aqui para o povo que estava ali ouvindo ele. Jesus aqui, ele não poupa palavras. Jesus aqui não está falando com melzinho na boca do povo, não. Ele está denunciando uma geração de homens e mulheres inteira marcada por uma incredulidade, um desvio moral. É isso que Jesus está falando aqui. Ó geração incrédula. Quem está me entendendo? Diga misericórdia, Senhor. A incredulidade aqui não é uma questão de temperamento, mas é uma questão de um coração afastado de Deus, um coração longe de Deus. O que eu vejo aqui é Jesus ecoando o texto bíblico de Deuteronômio no capítulo 32, no verso 5, onde ele está revelando que a incredulidade ela é um sintoma de uma espiritualidade corrompida. Sintoma de uma espiritualidade corrompida. Alguém que esperava algo de Deus não aconteceu, também não quero mais. Quem é você para dizer isso? Deus sem você é Deus, e você sem Deus é o quê? Uma mera criatura condenada ao inferno por conta da sua rejeição ao Espírito Santo de Deus. Entenda que a incredulidade não pode nunca e não deve ser normalizada. Nossa, eu estou muito incrédulo. Não se conforme com isso. Nossa, eu estou muito... Não, eu estou muito racional. Não, eu não posso ser assim, não. A fé não é racionalizada. Nós não podemos normatizar palavras de incredulidade que liberamos, às vezes, de forma involuntária, dentro do casamento, dentro da família para filhos, em relação a emprego. O pastor tocou nesse assunto aqui da murmuração, que é a reclamação, reclama do cônjuge, o marido reclama da esposa, a esposa reclama do marido, eles reclamam dos filhos, os filhos reclamam do pai. E aí ele falou uma frase chocante, né? Você tem só o que você merece. Esse aí é o marido que você merece, essa é a mulher que você merece, esse é o filho que você merece. Géder, essa é a igreja que você merece. Você não pode reclamar dessa igreja. Ele falou para todo mundo aqui, quem percebeu? E eu fiquei refletindo, estou refletindo até agora. Sabe, queridos, essa questão da incredulidade é pecado. Eu tenho um problema, pastor, eu não estou conseguindo crer. Não, isso não é um problema, isso é um pecado. E que vai te colocar no inferno. Com fé ou sem fé você vai para o inferno. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, correto? Mas a Bíblia diz assim, ó, quem crer, lembra do texto? Quem crê já está salvo, mas quem não crê, já está condenado. Quem não crê, pediu, já está condenado. Então a incredulidade me condena. Diga assim, as palavras da minha incredulidade me condena. E é só você que vai ser responsável por ela, porque você não vai poder. Eu era incrédulo por culpa do Cid. Eu era incrédulo por conta da Dainá. Não.
Você é incrédulo e o único responsável por isso é você mesmo. Por isso que tem pessoas na prisão, sendo torturadas, porque elas não negam a fé. Eles são torturados. Tem gente doente que não nega a fé. Dá glória a Deus, Marinalva. Está doente, mas não nega a fé. Gemendo e chorando. Estou lá. Quem está me entendendo, irmãos? Sabe, é quando a gente diz que confia em Deus. A gente abre a boca para dizer isso, mas a gente vive como se tudo dependesse da gente. Quem tem fé ora. Quem tem fé clama, quem tem fé não desiste. Ah, Deus não me ouviu. Ele ouviu sim. Tem gente que ora para ganhar na loteria. Tomara que não ganhe nunca. E tem gente que Deus nunca vai deixar ter muito dinheiro. Sabe por quê? Porque o dia que tiver, o coração dele se corrompe e desvia. Deus conhece o coração. Vocês lembram de Jó? Jó era riquíssimo. A dinheiro de hoje, Jó teria mais dinheiro que o Elon Musk da vida aí. Mas o coração dele não estava no dinheiro. Ele perdeu e ele continua adorando. Ele perdeu a saúde, ele continua adorando. Ele perdeu os filhos, ele continua adorando. Tem gente que perde qualquer coisa, que nem valor intrínseco mesmo, aquele valor, nem tem direito, a pessoa chora, faz o escarcéu, xinga, e foi roubado, e me roubaram, e xinga, e pau, não. Deus conhece o coração de alguém que não vai negá-lo. Vou repetir. Deus conhece o coração de alguém que não vai negá-lo. Essa pessoa passa pela tribulação, ela passa pela fase difícil da vida dela, ela passa por um momento de escassez, como Paulo passou, e ele afirma lá em Filipenses: eu aprendi a não ter nada e aprendi a ter tudo, a conviver com pouco e a conviver com muito. Eu aprendi, então para mim é contentamento. Essa semana, num momento de aula na faculdade, eu disse assim: o problema do povo é que tudo converge para levar o povo a buscar ter as coisas, ter, né? Eu quero um telefone, meu telefone custa R$1.000, daqui a pouco ela está querendo um telefone que custa 10. Quer sempre mais, a gente nunca está satisfeito com o contentamento. E Filipenses, Paulo fala do contentamento com o que se tem, e a gente se frustra por conta daquilo que não tem. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque a gente não pode viver dessa maneira, liberando palavra de incredulidade e achando que nós estamos crentes em Deus. O cristão genuíno não libera a palavra de incredulidade, é apenas aquele que não entendeu quem é o seu Deus. O povo judeu, diante de Golias, ouvindo Golias afrontá-los todos os dias, eles eram escolhidos de Deus, aliançados com Deus, havia uma promessa de Deus que Deus estava com eles, mas eles não se moviam em direção ao Golias. Eles não se moviam, todos com medo. Aí chega o garotão, matador de urso, matador de leão, cuidador de ovelha, tocador de gaita, de harpa. E ele olha e ele sabe, ele fala assim: esse cara não tem aliança com Deus, eu tenho. Peraí, eu vou resolver esse negócio aí. E você sabe o final da história. Você entende que quem tem uma fé estabelecida, o gigante que aparecer na vida dele, ele derruba essa fé estabelecida. Agora tem gente que fica no mais ou menos, tem a promessa de Deus, mas está no mais ou menos, não sabe se quer, se não quer, não sabe se vai ou se não vai. Uma hora vai, outra hora não, hoje eu não estou com vontade. Vive no mover da vontade, vive no modo alma. Entra no modo espírito, ativa o modo espírito e vá com fé em nome do Senhor Jesus. É isso que crente precisa fazer. Só que você não consegue fazer isso sozinho, só porque teu pastor falou que você consegue. Você precisa todos os dias estar com aquele que é o autor da vida, o autor da fé, aquele que te inspira, que te encoraja, que te fala: eu estou com você nessa cova de leões, eu estou com você nessa fornalha, eu estou com você nesse momento difícil, fica comigo. É isso que o Senhor diz para nós. Mas aqui, ó geração incrédula, queridos, a fé genuína nasce da intimidade com o Senhor. Fé genuína nasce da intimidade com o Senhor. E sabe como é que ela se manifesta, Guilherme? Sabe como é que se manifesta, Rafael? Pela obediência. Dá uma olhada na sua vida e veja quantas vezes você obedeceu. Sonda aí e só levanta o pezinho se você entendeu.
Quantas vezes você está vivendo um momento que você vive, às vezes lascado, porque você desobedeceu, não é porque Deus falou com você. Deixa eu falar um negócio para vocês, Deus não falha com ninguém aqui. Em algum momento a gente desobedeceu, em algum momento a gente liberou palavra de incredulidade. Mas Deus permite certas coisas acontecer na vida da gente, não é para fazer a gente sofrer, é para a gente aprender. Se você lê Bíblia, a Bíblia diz assim, ó, e Jesus aprendeu pelo muito que sofreu. Quem já leu isso na Bíblia? Você está sofrendo, eu vou sofrer com Jesus, porque eu sei que se eu morrer hoje, eu estou lá com Ele. Se eu estou sofrendo aqui na terra, eu fico com Ele, mas eu não vou dar margem para o diabo achar que é dono da minha vida. Alguém podia dar glória a Deus por causa disso? Essa fé que nasce na intimidade, ela vai se manifestar na obediência. E a obediência ao Senhor é orar sem cessar. Estou aqui, Senhor. Não tem culto de oração na igreja, eu estou orando na minha casa. Não tem oração, não tem vigília na igreja, eu estou orando aqui na minha casa. Tem oração lá no terreno, eu estou lá. Tem oração na igreja, estou lá. Vai ter culto, estou lá. Existe uma situação, irmãos, nesse texto que me chama a atenção, que é justamente o momento, lá no verso 18, onde a Bíblia diz que Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino. Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino, e desde aquela hora o menino foi curado. Aqui tem um segredo: tem doença que a causa dela, a origem dela é demônio. Perceba que eu não estou dizendo que toda doença é isso, amém? Amém? Deu para ficar claro? Mas a Bíblia diz que o demônio saiu, o garoto foi curado. O demônio saiu, o garoto foi curado. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia não fala que era um demônio, era um fluxo de sangue, mas ela tocou em Jesus, imediatamente ela foi curada. Os 10 homens que chegaram até Jesus e falaram: nos cure se o senhor quiser. Quero, seja limpo. Vão e se mostrem ao sacerdote. Quando eles ouvem, vão e se mostrem ao sacerdote, eles olham para eles estão tudo perebento, estão todos cheios de ferida. Mas a Bíblia diz assim, queridos, por isso que é importante você ler a Bíblia e perceber o processo de como Deus se manifesta pela fé. A obediência deles foi: vão e se mostrem ao sacerdote. Só que era um problema se mostrar para o sacerdote. O sacerdote só dava os leprosos vindo em direção a ele. Ele poderia dizer: leproso, apedreja. Irmão, na hora, na mesma hora, aparecia um monte de gente para tacar pedra. Leproso tem que morrer na pedrada, naquele tempo de Jesus. E aí, eles não questionaram Jesus. Não, mas se eu for, vão mandar apedrejar nós, Jesus. Não! A Bíblia diz que eles ouviram a palavra e indo eles foram curados. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Sabe, irmãos, Cristo não discute. Os discípulos não conseguiram fazer nada. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino e naquela mesma hora o garoto foi curado. Eu não vejo Jesus discutindo aqui. Jesus aqui, na verdade, ele não está ensinando uma técnica. Ele aqui está libertando com a autoridade espiritual. Alguns meses atrás eu preguei aqui na igreja, e que muitos não percebem, ou não lembram, mas se eu falar agora, talvez vão lembrar. Quem não tem altar, não tem autoridade espiritual. Quem lembra disso? Não tem altar, não adianta. Você pode ficar 50 anos dentro dessa igreja aqui, pode lavar banheiro, pode ser dizimista, pode cuidar do som, pode tocar guitarra, pode tocar bateria, pode pregar na igreja, mas se você não tem altar, você não tem autoridade espiritual. E para você, para mim, que fizer isso, para nós aqui, amém, pessoal? Quem são vocês? Eu não conheço vocês. Tem gente fazendo coisa para Deus, mas não se relaciona com Deus. Fazer para Deus não te conecta com Deus. O que te conecta com Deus é ir para o altar. Porque para ir para o altar de oração, você tem que morrer. Você tem que negar a si mesmo. A gente é especialista em fazer coisas para Deus. Quando eu falo do igrejismo, a gente se relaciona como igreja. Por isso que a gente não consegue gerar filhos espirituais. Como é que foi que Ana gerou Samuel? Como é que foi que Ana gerou Samuel? Ela orou, porque sexo com o marido ela fazia, e nunca teve filho. Mas ela gerou um filho quando ela foi aos pés do Senhor.
Ela ficou gemendo lá, eu não sei se ela gemeu 1 hora. Eu não sei se ela ficou lá balbuciando em lágrimas 24 horas. Ela foi confundida como alguém embriagado pelo pastor dela. Mas ela explicou para o pastor. Porque se hoje um pastor como ele, como Eli, como eu, falar para uma pessoa um negócio daquele lá, a pessoa pode até me processar. Estava lá orando, o pastor falou que eu estava bêbada, desgraçado. Porque as pessoas hoje têm uma revolta com o pastor, que é um negócio absurdo, porque não aceita correção. O Eli viu ela gemendo, ele não chegou perguntando: olá, minha irmã, tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Não. O que ele falou, Cid? Ele chegou e falou para ela: aparta-te do vinho, mulher, para de beber essa pinga. É mais ou menos isso. Larga essa cachaça. Foi mais ou menos isso que ele falou para ela, no jargão de hoje. Ela: não, meu pastor, a tua serva está atribulada. Eu tenho colocado diante do Senhor. Ela não falou para ele que ela estava pedindo um filho, mas ele, ajustou. Embora ele já estava na fase, ele já estava ali a coisa de alguns anos antes de acabar o ministério dele, talvez uns 15 anos a menos antes, né? Porque foi Samuel que nasceu para acabar com o ministério dele. Falei hoje cedinho com a Silmara, 6 e pouco nós estávamos falando. Eu falei: olha só, Deus encerrou o ministério que era para eternidade, não é para eternidade o nome que eu quero usar, o perpétuo. Deus encerrou o ministério perpétuo de sacerdote de Eli, que era para ele, família dele e tal. Era perpétuo, sacerdócio perpétuo. Você sabe o que é isso? Nunca tem fim. Deus encerrou, e sabe como que Deus fez para encerrar o ministério desse homem? Um garotinho que foi gerado em oração. É isso que a igreja precisa entender. Você tem que gerar filhos espirituais. Cadê os teus Samuéis? Todo homem, toda mulher aqui precisa gerar Samuel. Nós precisamos gerar Samuel. Eles vão entrar por aquela porta ali, eles vão participar de um grupo que você está, alguém que vai estar fazendo alguma coisa. Quem sabe vai chegar lá o teu Samuel, Flávio, chega lá na tua oficina. Quem sabe vai passar no teu caixa lá no Compra. Você entende o que eu estou tentando mostrar? Quem entende, irmãos? Mas cadê os teus Samuel? Você é uma mulher estéril? Está chorando por isso? Deveria. Está há 50 anos dentro de uma igreja e não tem filhos espirituais? Esse é o problema da igreja. Uma igreja estéril. Estéril é maldição. Esterilidade é maldição. A igreja não pode ser estéril. Jesus disse: ide por todo mundo e fazer discípulos. Pregar o evangelho, fazer discípulos. Ensine. Segunda-feira eu falei com os homens: vocês estão ativados, vamos fazer. Sai do seu lugar, para de ficar engordando com palavra, com conhecimento, e não coloca nada em prática. Não é assim que funciona. Sabe, irmãos, o que os discípulos tentaram fazer foi em vão, porque o que faltava aqui era a autoridade espiritual que os discípulos não tiveram com o demônio. Mas Jesus, com uma palavra simples, ele realiza um milagre. Por quê? Porque Jesus tinha altar. O que eu quero tentar mostrar para vocês é que a fé que transforma, essa fé não é resultado de um método que o pastor Géder vai ensinar para você. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Não tem um método que eu te ensino, faça assim para ter fé. O que eu quero mostrar para vocês é que a fé não é o resultado de um método que uma igreja ensina para vocês, mas é resultado da presença real de Jesus na sua vida. É o seu relacionamento com o Senhor, e é através de você ele se manifesta. O que Jesus faz em mim, ele vai fazer através de mim. Você pode repetir isso? O que Jesus faz em mim, ele faz através de mim. Conversava com um pastor que é professor na Unigran, um irmão, um amigo que eu tenho, e eu dizia para ele sobre isso. Quantas vezes o pastor vai orar doente por alguém que está doente? Quantas vezes eu tenho que liberar uma palavra de ânimo, de coragem, de ousadia, quando eu estou pior que aquela pessoa? Qual que é a diferença nisso? É que eu sei que ele não desistiu de mim, que aquele momento vai passar. Quem assistiu a live da Silmara com a Vanessa? Quando eu estava doente, a Silmara falou lá na mas ele não, eu fiquei 3 meses sem vir para a igreja. Quem lembra disso? Quase morri. Eu achei que eu ia morrer, mas todo dia na oração e na palavra, na minha casa. Naqueles dias eu só não queria ver crente.
Irmão, presta atenção no que eu vou dizer, mas não interpreta errado não, tá? O crente que não frutifica, ele faz mal para todo pastor. Porque ele não trabalha, ele dá trabalho. Crente inútil, ele dá trabalho. Crente que não frutifica, dá trabalho. Eu não estou falando isso para você se ofender, eu estou falando isso para você. Puxa, não estou dando fruto, dá seus pulos. Porque não sou eu que vou te cobrar. O Senhor vai chegar. O que você tem para apresentar para mim? O que você tem para apresentar para mim? Eu confiei em você um ministério, eu te dei talento, eu te dei dom. Cadê? Vamos acertar as contas. Senhor, é que, então, peraí, não, peraí, já viu esse tipo de gente? Não vai rolar isso lá. Não vai rolar. Eu fui, não vai dar certo. Quem está me entendendo, irmãos? Fé, a fé sem uma comunhão com Jesus, não vai gerar em você o que você precisa. A fé sem a comunhão com o Espírito Santo, é como uma lâmpada que está desligada da energia. Se cortar lá fora, nenhuma dessas luzes vai acender. Mas elas estão aí, elas estavam funcionando ontem. Você que entende do assunto, você já vai saber. Ou está desligado o disjuntor, aí você vai no disjuntor. Tá, não é. Então eu vou lá no geral. Aí você vai no geral, era só uma chavinha. Pá! Ligou tudo. Por ele entender de eletricidade, ele sabe onde é o problema. O que o Senhor está tentando mostrar para você é que se você não construir uma vida com Ele, não é a sua vida na igreja que te garante na eternidade. Quem está entendendo o que eu estou tentando passar, irmãos? A fé te conecta com Deus e te mantém na igreja. Diga forte comigo: a fé me conecta com Deus e me mantém na igreja e me leva a ser a igreja. Você consegue entender o que eu estou tentando mostrar? Isso é Bíblia, isso não é o pastor. Eu acho que é assim, meus irmãos. Não estou falando isso não. A sua fé te conecta com Deus, e o resultado dessa prática de fé vai produzir frutos em você e através de você. Essa pessoa tem aparência, mas não tem luz. Eu preguei aqui recentemente sobre a figueira. Uma aparência. Jesus olha para a tua aparência. Num primeiro momento, pela tua ingenuidade espiritual, que é tolerável no seu primeiro 3 meses, 6 meses, 1 ano, ela é tolerável. Mas passa 2 anos, 3 anos, você não sabe nada de Bíblia, não frutifica, vive desobedecendo. O problema não é a igreja, o problema não é Jesus. Tem que fazer que nem o Judson descobriu. O problema sou eu, Senhor. Eu sou o problema. Tem alguém me entendendo? Pensa nisso. O que Jesus mostra aqui é que se você tem uma fé sem uma comunhão com Ele, você tem aparência, mas você não tem luz. Eu posso pensar que você é crente, porque você está aqui comigo há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu posso pensar e amém. Tudo bem. Glória a Deus que você está aqui. Só que você mesmo se sente frustrado, porque você fala assim: Deus não me atende, pastor. Ah, é? Vamos ver então. Me fala, como é que é a sua vida assim, assim, assim? Aí eu falo: você tem a resposta, está em você. Não é a igreja, não sou eu. Lembra de Jesus? Judas representa isso. Ele andou com Jesus, sentou com Jesus, viu o milagre de Jesus, sentou na mesa com Jesus. E na mesa de Jesus, Jesus avisou que ele ia fazer. E ele foi lá e fez. Ele estava determinado a fazer aquilo. Lembra de Demas? Alguém lembra de Demas? Ninguém lembra de Demas? Ninguém. Bate a mão na cabeça assim. Todo mundo. Eu preciso ler mais a Bíblia. A Bíblia diz que Demas amou o presente século. Ele andou com os discípulos. Ele era um homem de Deus, temente. Mas ele amou o presente século e abandonou o ministério. Não seja um Demas. O Demas dá trabalho. O Demas, ele abandonou, ele amou, a Bíblia diz a Demas, amando o presente século. Você está na igreja aqui, será que você não está amando mais o mundo do que a presença de Deus? Eu vou ser mais forte, vou ser mais contundente, como diz meu irmão e amigo pastor Zé, eu vou ser mais intencional com você. Você está aqui, mas você está amando mesmo? Seu corpo está aqui, seu coração está onde?
Porque se o seu corpo está aqui, o teu coração não está aqui, ouvindo a palavra, o seu coração precisa ir com Deus para dentro da sua casa. Jesus não fica dentro desse auditório aqui, mas não fica nem um pouco. Aliás, Ele só entra aqui por causa de vocês. Ele só entra aqui por causa de vocês. Muitos de vocês sofrem as consequências das desobediências tomadas que o Espírito Santo disse não. Lá no seu coração, disse por sinais. Tem pessoas que quando sai para andar, ignora as placas, ignora os sinais, eles vão parar em outra cidade. Nossa, não era aqui que eu queria vir não. O avião sabe que ele tem que olhar para o GPS do avião e se desviar 1 grau. No começo ele fala, não, mas é só 1 grau. Lá na frente vai ser 2.000 graus. Em vez dele estar aqui, no Nordeste, ele vai estar lá na metade do Sul, pelo menos, no Centro-Oeste. Desviou da rota. Então o que a gente precisa entender, irmãos, é que não adianta dizer que tem fé e não agir como quem tem fé. Lembra de uma canção que nós cantávamos, fofa? Aquele que obedece o que Deus falou. Lembra disso? A cantava todo dia, todo culto, Lúcia, lembra? É semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Não pelo que vejo, mas não pelo que sinto, mas por aquilo que Deus falou. É isso. A fé se move pela palavra. A fé não se move pelo sentimento. O meu sentimento, muitas vezes, de dor, de angústia, de tristeza, é de largar tudo. Eu já tive isso na minha vida. Eu entendo você quando você tem. Mas deixa eu falar um negócio para você. Faz igual eu, não desiste não. Porque esse é o caminho que conduz à eternidade com Jesus. Jesus, eu estou aqui, ó, me sentindo derrotado, um fracassado. Não é pecado ficar cansado não, viu? Não é pecado sentir vontade de ficar sozinho. Eu já me senti assim. Eu já me senti assim. Quando Jesus, no verso 19 e no verso 20, ele fala assim, ó, por causa da pequenez da vossa fé. Aqui tem um ensinamento muito importante, irmãos. Entenda que, quando ele diz, por causa da pequenez da vossa fé, aqui os discípulos estão reconhecendo o fracasso. Os discípulos ficam agora só com Jesus. Ele fala, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar? Claudinei, ele está dizendo assim, ó, Jesus, o que aconteceu? Aí Jesus está aqui respondendo ao questionamento, e Jesus então ele é muito claro. Jesus sabe que não foi por falta de esforço deles. Eles tentaram. E muitas pessoas dizem para mim, eu tentei, pastor. Eu tentei no meu casamento, eu tentei, por isso eu desviei de vez. Eu tenho homens, tem um homem que anda pela cidade aí, a Fofa vai saber, a Lúcia vai saber, era para ser meu braço direito aqui nessa igreja. Vai lá no passado, está solteiro, está desviado, sem a esposa, tem uma filha que eu sei que é linda, tem um filho adotivo, não sei onde, que rumo foi parar, uma mulher crente, era a mãe dele, não sei onde foi parar esse homem, está no mundo aí, está no mundo, dizem que virou até petista, dizem, né, dizem. Ô Fofa, você sabe o que eu estou falando, né? Claudinei sabe também não? Mas aquele homem não era para ser hoje o homem do meu lado aqui comigo? Tocava, cantava, pregava, ensinava, tinha carisma, todo mundo gostava dele, toda a igreja amava ele. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando mostrar? Porque não adianta a gente, naquele tempo, talvez se eu tivesse visto isso, eu tinha salvado ele, naquele tempo. Por isso que hoje eu tenho um critério, coração, competência, caráter e carisma. Se você não entregar teu coração, Judas nunca entregou o coração. Você precisa ficar cuidado, porque o diabo ele vai te empurrando sutilmente para você sair do corpo, entende? Ele vai te afastando. Só hoje eu não vou. Hoje eu estou cansado. Só hoje eu não vou ler. Só hoje eu não vou orar. Só hoje eu não vou fazer. Os discípulos fracassaram. Não foi porque eles não tentaram. Muitas pessoas dizem para mim, eu tentei, pastor, eu tentei. A palavra para esse momento aqui da pequenez da fé, uma fé, mostra aqui, o que Jesus quer mostrar aqui é uma fé debilitada, uma fé atrofiada. Tem um homem no Peru, um pastor, ele nasceu atrofiado, as mãos dele é assim, ó, eu esqueci o nome dele agora, mas
assim os pés encolhidos. Aquele homem, ele fala: eu estou atrofiado, meu corpo é atrofiado. Ele prega, ele fica deitado numa cama e a cama levanta para ele, aí o microfone está na frente dele aqui, ele prega. Ele tem uma igreja grande, ele é o pastor dessa igreja. Ele fala: mas a palavra me faz livre, e a palavra de Deus é liberada, e a palavra que vai poder. Tem um monte de gente lá, e o jeito dele todo atrofiado não impede ele de pastorear uma igreja. Olha que loucura. Ele não frustra-se diante de Deus. Por que Deus não curou ele da frustração? Deus deixou ele, falou: vou deixar você assim, e assim você vai ganhar o meu povo. E está lá aquele homem pastoreando aquele povo. Se eu procurar, eu consigo achar o vídeo dele, de repente eu consigo mostrar aqui. Um homem todo atrofiado, não, e o detalhe, o homem não arrumou uma esposa, e tem uns 3 filhos, e arrumou uma mulher bonita, irmão, e pena um homem feio, vai pena um homem feio. Ele é todo atrofiado, já é feio, a cara dele é feia, os dentes dele é feio, mas o homem deu conta de fazer o recado. 3 filhos, tem uma mulher que cuida dele, ela cuida dele, ela está do lado dele, os filhos crescendo no caminho do Senhor, amam aquele pai. Ele tem uma palavra, ele tem uma verdade, ele não dá uma desculpa, ele não tem um argumento. Quem está me entendendo, irmãos? A fé atrofiada, aquele homem tem o corpo atrofiado, mas a fé dele não é atrofiada. Está me entendendo, Tainá? O corpo é atrofiado, mas a fé não é atrofiada. Você não é atrofiado, mas talvez a sua fé é atrofiada. A fé daquele homem não é raquítica. O que é raquítico? Alguém fraco, não é assim, Vanete? O raquítico é alguém fraco. A sua fé, como é que ela é? Porque a fé que manteve Jó, apesar de tudo que ele passou, e você sabe, não foi uma fé raquítica. Jó tinha relacionamento com o Senhor. Lá no começo a Bíblia diz que Jó orava por ele e pedia perdão até pelos filhos, fazia sacrifício pelos filhos. Quem está me entendendo, irmãos? Meu Deus, já acabou o tempo. Então nós não podemos desejar milagres com uma fé ocasional. Nós não podemos desejar milagres se a gente não se relaciona com o Senhor. Muitos querem ver montanhas se mover, mas eles não se movem nem para orar. Eles querem ver os milagres, mas não se movem para orar. Irmão, quem ora vai ver milagres, quem não ora não vai ver milagres. Na verdade, vai sofrer as consequências disso. O poder espiritual não nasce porque vocês fazem coisas para Deus, porque eu faço coisas para Deus. O poder espiritual nasce de uma dependência do Espírito Santo de Deus. Quantos dependem do Espírito Santo de Deus? Levanta a mão e diga: eu dependo do Espírito Santo de Deus. E por último, o Senhor diz no verso 20 assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Foi isso que ele disse? Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Aqui Jesus não valoriza o tamanho da sua fé. Dá glória a Deus por isso. Nossa, aquele homem é um homem de grande fé, aquela mulher é uma mulher de grande fé. Não, Jesus não valoriza o tamanho da sua fé, mas ele valoriza a sua essência. Dá glória a Deus por isso de novo. A semente de uma mostarda, irmão, ela é muito pequena, mas ela é viva. A sua fé pode ser pequenininha, mas que ela seja viva, porque o que é vivo vai se expandir, o que é vivo vai crescer, e na medida que você ora, você se entrega, a sua fé é proporcional, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Você ora em outras línguas, você jejua, você estuda a palavra de Deus, você tem palavra de fé, palavra de esperança, e a fé vai sendo construída dentro de você. Alguém poderia dar glória a Deus por isso? A fé desse grão de mostarda, ela pode ser pequenininha, mas ela tem potencial para crescer. Isso é uma fé genuína. Não importa se ela é pequenininha, mas é uma fé ativa, uma fé que confia. E essa fé está enraizada aonde, pastor? Em Deus, na eternidade. Então, para concluir, queridos, você precisa entender que a fé que move as montanhas, presta atenção, pode começar pequena, mas se você alimentar, ela vai crescer. O que você nutre se expande. A amizade que você nutre continua. Entende? O casamento, a pessoa diz que acabou o amor. Não, é porque não alimentou. E como é que alimenta amor? Como é que alimenta casamento? Respeito, servir. Isso alimenta casamento. Hoje na faculdade falou que o grande problema da humanidade se chama egoísmo.
Egoísmo, todo egoísta ele é orgulhoso, porque o egoísta quer servir, mas ele não quer servir. Ele quer ser servido, não é verdade? Então a fé leva você a crescer. A fé não se apoia nos sentimentos. Tem dia que eu estou incrédulo, irmão. Tem dia que eu leio a Bíblia, eu não sinto nada. Mas tem dia que eu entro na porta do quarto, eu já começo a chorar, porque eu já vejo ele lá. Entende? Eu não posso me mover pelos sentimentos. Tem dia que você não está com nenhum pingo de ânimo. Concorda comigo, marida? Concorda? Mas tem dia que parece que você está assim, fogo puro. Oh, aleluia! Sai para lá, Satanás! Vem com... Mas tem dia que você fala, meu Deus do céu, será que eu tenho fé mesmo? Está me entendendo, Elson? A fé não se apoia nos sentimentos, Elisiane, ela se apoia na fidelidade de Deus. Quantos sabem que Deus é fiel? Então, se você tem fé, você se fortalece pela palavra, você se fortalece pela oração, pela obediência constante. Esse texto que a gente leu aqui hoje, que eu mostrei para você, a respeito daquele menino, os discípulos com Jesus e aquele pai. Quem é você nessa história? Você precisa entender que esse texto não é apenas uma narrativa que Jesus inseriu aqui, onde tem fracasso dos discípulos, mas também tem vitória, porque o menino foi liberado. Isso aqui é um espelho espiritual de muitas igrejas hoje. Então Jesus está convidando cada um de nós aqui a sair dessa aparência de espiritualidade e viver uma fé prática, uma fé firme, uma fé operante. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Onde você tem experimentado frustração espiritual? É uma dica. Pastor, eu tenho experimentado frustração espiritual aqui, ó. Aí eu pergunto para você, sua vida de oração é mecânica ou uma vida profunda? Tem gente que só ora para agradecer a comida, irmão. Menos mal, né? Menos mal. Sua fé, ela está crescendo ou está encolhendo? Porque se ela estiver encolhendo, é uma questão de tempo, para nem na igreja você querer saber mais. É uma questão de tempo. Então eu digo para você hoje, vamos ficar em pé, queridos. Fique em pé. Chegou a hora de nós sairmos da incredulidade. Pastor, o senhor está dizendo que nós somos incrédulos? Receba como quiser. Porque a sua fé é uma fé de homem de Deus e uma fé de mulher de Deus. Vão entrar pessoas por aquela porta. Eu estou declarando isso. Vão entrar pessoas que não conhecem Jesus por aquela porta. Ela vai encontrar você. Vem aqui que eu vou te levar para o pastor. Dá seus pulos, minha irmã, meu irmão. Receba a unção que está na sua vida. Vem aqui que eu vou te levar para o pastor. Conversa fiada. Se manifestar um Satanás ali. Ai meu Deus, o que eu faço, pastor? Problema seu, se vira. Por que vai chamar o pastor? Ai pastor. Não, meu irmão, se prepara. Se prepara, pode ou não pode acontecer? Pode ou não pode acontecer? Ai pastor, não vou nem tentar, porque senão... Não, meu irmão, você não é um covarde. A Bíblia diz que aquele que tem a espada e não usa ela é um maldito. Você tem a espada, a sua palavra, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Aleluia! Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O poder dele não mudou. Ele, o amor que ele tem por você, ele não diminuiu. Ele continua amando cada um de nós. Aleluia! Que o Senhor fale muito mais aos corações de vocês nessa noite. Feche os seus olhos, eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus. Pode encerrar. Em nome de Jesus. Eu quero te louvar, Senhor, pela noite, por essa palavra, por esses irmãos que vieram aqui a este lugar. Eu oro para que essa palavra possa inspirá-los, meu Deus, a colocar a fé em prática.